Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para salvar, para encontrar aqueles que estavam perdidos. A paz de Jesus, o amor da Mãe, as graças do Espírito Santo estejam sempre contigo, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de terça-feira, 15 de novembro de 2022, um dia especial que o Senhor criou para que nós possamos viver o melhor dele nessa terra. Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10, traz a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, sendo um homem muito rico, tendo um trabalho que não era bem visto pela sociedade, porque era chefe dos cobradores de impostos, e como se cobravam impostos naquela época era muito injusto, então isso torna Zaqueu um pecador público. O que é o pecador público, Israel? É aquela pessoa que tem um pecado exposto e que todos sabem e olham para ele dizendo: este é pecador, este não é digno do céu, este é um condenado. Agora a pergunta é: alguém pode fazer isso? Não, porque o Senhor não nos deu liberdade para isso, não nos deu. A prova é o que o Cristo faz com ele no final desse evangelho. Vamos entender o que vivia este homem chamado Zaqueu. Você já parou para pensar? Alguém que tem uma família é um grande motivo de ser feliz, sim. Alguém que tem riquezas, grandes riquezas, é um motivo para ser feliz? Sim, é um motivo para ser feliz. Mas riqueza traz, dinheiro traz felicidade? Escuta, não foi isso que eu falei. Eu estou te dizendo que se você é alguém totalmente alinhado com o céu, que vive aquilo que Deus quer, que faz a vontade de Deus, Deus faz este homem prosperar. Porque essa prosperidade, ela não tem a ver só com dinheiro. Ela tem a ver com a prosperidade de vida espiritual, quando a pessoa está muito bem com Deus, muito firme com Deus. Tem a ver com prosperidade familiar, quando você tem uma família feliz, quando você vive muito bem com a sua família, quando você consegue viver já reino de Deus dentro da tua casa, isso é prosperidade. Na tua vida profissional, prosperidade é quando você consegue, através do trabalho das tuas mãos, você se realizar, você conseguir tudo que você quer através do seu trabalho. Isso é prosperidade. Só que eu te digo o seguinte: Deus olha a riqueza, o dinheiro, e torna isso próspero em nossa vida quando você consegue com justiça, quando você consegue de maneira correta. Só que a riqueza deste homem chamado Zaqueu não foi construída no suor, não foi construída como deveria ter sido construída, foi defraudando pessoas, ou seja, roubando pessoas. Então a riqueza de Zaqueu era uma riqueza injusta, não era uma riqueza abençoada pelo céu. É isso que você tem que entender. Não é o teu bloqueio não tem que ser com o dinheiro, o teu bloqueio tem que ser com a maneira que se consegue o dinheiro. Então a prova disso é a riqueza que Deus deu a Salomão. Ele era trilionário. Nenhum homem na face da terra até hoje conseguiu ter a riqueza que Salomão teve. Então Deus não tem problema contra a riqueza. Deus não tem nenhum problema contra pessoas ricas, não. O problema está nisso que eu te explico. É o que o dinheiro faz na vida dessa pessoa, como que essa pessoa conseguiu esse dinheiro. Então Zaqueu era um homem muito rico. Se fosse nos mundos de hoje, talvez poderiam dizer que é um multimilionário ou um bilionário. Por que, Israel? Porque ele fala: se eu roubei alguém,
eu vou devolver 4 vezes mais, ainda vou dar a parte dos meus bens aos pobres. Gente, era muito rico esse homem. Só que era um homem rico, mas que era vazio. Você já viu alguém que tem muita riqueza material, dinheiro, mas é vazio de tudo? Era Zaqueu. A prova disso, Israel, é que esse Zaqueu, ele chega no fundo do poço. Eu tenho certeza que quando Zaqueu para pensar e ouve falar de Jesus, ele quer ver quem é Jesus, porque Zaqueu queria encontrar em Jesus uma esperança para a sua vida. Porque todos os bens, toda a riqueza que Zaqueu e sua família tinham não os preenchiam. Aqui está comprovado que o dinheiro não preenche, quem preenche é o amor de Deus. E Zaqueu ter ido para aquele lugar, aquele homem era muito, ele se sentia rejeitado, ele tinha muitos problemas dentro dele, ele carregava muito problema, ele era baixo, ele tinha estatura, ele era pequeno, ele era muito humilhado por isso, tenha certeza disso. Ele era uma pessoa que se rejeitava, ele era uma pessoa que não se amava. Mas ele tinha tudo de riqueza, mas não tinha a maior de todas as riquezas, irmão, que era amor de Deus. Não tinha. Ele não tinha. E se ele não tinha, amigo, não era feliz. Então, quando Zaqueu decide ir ao encontro de Jesus, eu tenho certeza que esse homem queria ver em Jesus algo que ele não encontrou nas riquezas dele. Então a intenção dele não era nem que Jesus o visse, mas que ele enxergasse Jesus, e quando ele enxergasse Jesus, através desse olhar, ele encontrasse esperança. Só que Deus surpreende, porque tu planeja algo e o Senhor faz mais. Quando Zaqueu sobe naquela árvore com a intenção de ver Jesus, e quando Jesus passa ali, Jesus olha para ele e diz claramente: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Cara, esse homem, ele ficou maravilhado, porque ele não queria, ele não tinha intenção de Jesus enxergá-lo no meio da multidão. Mas eu repito, Jesus é aquele que olha você dentro da multidão, ele não olha a multidão, ele olha você no particular. Zaqueu, desce depressa que eu vou ficar na tua casa. Zaqueu foi. A presença de Jesus é tão impactante, Lucas não narra uma palavra sequer que Jesus falou antes, ele não narra. Jesus falou, pode ter falado coisas ali corriqueiras do tipo: obrigado, bem-vindo na minha casa, obrigado, isso, algo nesse sentido. Mas de repente, pela presença de Jesus, Zaqueu fica de pé e diz assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu tinha certeza que era ladrão. Tinha convicção que era ladrão. Sabe qual é o que ganhou o coração de Deus? Foi a fidelidade, aliás, a sinceridade de Zaqueu. Quantos de nós estamos querendo esconder algo e de Deus ninguém foge? A gente quer forjar, a gente quer fingir que é isso ou que é aquilo. Pega a lição desse homem de hoje, que sendo pecador público nos ensina muito sobre fidelidade, sobre amar as pessoas, sobre ajudar o próximo e principalmente que nada está perdido, que tem jeito para a nossa vida. Não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que tem jeito. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.